Bem, pessoal, eu postei alguns vídeos no canal sobre inversores e surgiram as perguntas sobre que onda esse inversor tem. Esse último que postei é um inversor de onda quadrada, é a onda senoidal modificada. Aí surge a pergunta: esses inversores têm bom rendimento? Funcionam qualquer tipo de aparelho? Qual a desvantagem em relação a um inversor de onda senoidal pura? Então é isso que eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo. Então eu montei aqui o circuitinho aqui no ISIS com o IR2153 e com os MOSFETs. Vamos ver aqui a onda dele, comparar com outras ondas. E tem aqui também um pequeno inversor senoidal que o amigo Carlos Silva me enviou. Vou mostrar para vocês aqui. Então esse é um inversorzinho com o CI555. Ele é um inversorzinho senoidal e este foi o amigo Carlos Silva que me enviou. Inclusive enviou vários outros circuitos feitos em inversores senoidais, mas se vocês quiserem esses circuitos, vocês entram em contato diretamente com ele. Ele não me deu ordem de passar nenhum deles para ninguém. E vocês entrem em contato com ele, que esse é um trabalho dele onde ele faz as placas, vende alguns modelos, vende o kit para vocês montarem. Vou deixar aqui abaixo do link do vídeo o canal do amigo Carlos Silva. Ele colocou aqui Instituto de Aprendizagem. Instituto de Aprendizagem Prática. Ele é um professor onde ele dá aula em universidade ou aulas particulares também. E tem aqui todos os trabalhos dele que ele está fazendo. Entrei em contato com ele já há algum tempo, a gente vem, como se diz, trocando figurinhas. E tem vários trabalhos dele aqui no YouTube sobre inversores. E ele também tem um local aí que ele vende as placas para vocês montarem ou os projetos para vocês montarem. Vou deixar o link aí abaixo. Tem bastante material aqui sobre inversores, quem pretende montar para a linha industrial. Então ele tem excelentes inversores microcontrolados e tem inversores comuns com CIs normais, de onda senoidal ou onda modificada. Bem, a onda modificada tem uma diversidade delas. Há um exemplo aqui. Em vermelho aqui está a onda senoidal. Percebe que ela sobe gradativamente até o pico máximo dela e vai descendo até o ponto máximo de descida e continua. Era como se ela fosse uma espiral lá. Bem, e aqui a onda senoidal modificada. Percebe aqui que é um pulso PWM. Ela sobe de vez, anda um tempo ali, cai, anda um pouquinho, cai de novo, anda um pouco e sobe. E continua aí nessa mesma onda. Percebe que a onda senoidal aí, em comparação a ela, essa aqui tem a distorção. Deu para perceber aí. Bem, entre um ponto desse e outro é onde está a frequência desta onda. É onde está a frequência. Quanto maior a frequência, menor será a distância de um ponto desse no outro. Então vou simular aqui essa aqui com IR2153. Então vou simular ela aqui. Espera ela se ajustar ali. Pronto. Aqui está a onda entre os dois canais lá. Vocês observam aí que elas são ondas quadradas. Olha, sobe de vez. E a frequência dela aqui de um ponto desse para o outro é de 64 Hz. Está regulada ali para 64 Hz, que foi aquele inversor que eu fiz e coloquei o trinput ali para vocês regular. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali. Bem, esta é a onda dele. E aqui eu vou mostrar para vocês o inversorzinho que o professor Carlos Silva fez. Bem, esse aqui foi o que o professor Carlos Silva fez, do Instituto de Aprendizagem
prática. Então vou ligar ele aqui. Eu coloquei aqui, observe que eu coloquei um sinal senoidal aqui só para comparar e mostrar para vocês sobre o circuito que ele fez. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre esse circuito que ele montou também. Então tá ali. Outra coisa interessante a observar em inversores aí que vai usar 2 canais é o seguinte: essa onda ela tem que estar defasada 180 graus uma da outra. É o que percebe aqui. Agora percebe esses dois sinais senoidais. Este vermelho aqui é o da saída aqui do inversor que o professor fez. E este outro aqui, este verde, é o que eu fiz aqui, que eu coloquei, ó. Que eu coloquei um sinal senoidal só para a gente comparar que está correto aqui, olha. Que está correto aqui, está em fase. Tanto essa saída aqui que eu coloquei, quanto essa outra saída do inversor que ele fez. Ele fez, esse aqui é um inversor para baixa potência, mas a gente pode ampliar de acordo com o uso, usando outros recursos. Então, aqui nesse inversor dele, o CI 555, ele tem apenas uma saída aqui. Só que ele tem o pulso alto e baixo. Então, ele usou 2 transistores, um transistor com porta P e um transistor com porta N. Então, isso aqui vai fazer os 2 canais. Quando ele estiver lançando o pulso aqui positivo, vai abrir um canal aqui do P. Quando o pulso negativo, vai abrir o canal N. E aí fazer a defasagem aqui no circuito. Aqui foi usado um transformador sem center tape para fazer, mas como eu falei, é um circuito básico. Ele fez isso aqui, passou um circuito básico só para mostrar o funcionamento. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês viram aí que a onda está defasada. Eu vou mostrar um outro aqui com 2 canais também, mas que se você montar, você termina queimando o circuito. Vamos lá. Olha aqui. Se você montar esse em um transformador, um inversor, você vai terminar queimando. Olha que ele está ligando lá os 2 canais, só que não está com a onda defasada. As ondas estão iguais. Então elas terminam se chocando, aquece o componente e queima. Esse sinal senoidal aqui que eu coloquei é só para a gente ter a referência em relação ao sinal de onda quadrada. Então vocês percebem aqui, olha, esse é o sinal senoidal que eu coloquei para a gente fazer referência, e esse é o sinal que está jogando o PWM lá do 555. Então aqui a gente vai regular essa largura de pulso igual está aqui, olha. Aqui está 50-50. Como vocês viram em outros vídeos que eu postei, a gente pode regular ela, mas para inversor tem que ser deste modo aqui. E se vai fazer 2 canais com ele, para usar 2 portas, elas não podem ser assim. Entenderam? Então elas têm que ter uma defasagem de 180 graus. E se esse inversor fosse trifásico? Bem, se ele fosse trifásico, ia ter que ter uma defasagem de 120 graus para poder fazer o inversor. Ou então, ele não ia ter um correto funcionamento no transformador. Ia ficar queimando os componentes. Então, o IR2153, aqui está o datasheet dele. Então, no datasheet, vai marcar aqui a tensão máxima em determinado pino, até 600 volts máximo. O ciclo de trabalho dele 50%. E aqui a voltagem de trabalho dos pinos dele, que é 15 volts máximo. E aqui os 2 modos dele, SOIC e DIP. O SOIC é aquele para soldagem SMD. E aqui tem a configuração dele aqui. Ele tem as 2 portas, vai ter o controle dele. E aqui abaixo vai ter aqui os tempos de frequência dele, de acordo com o capacitor que você vai usar e de acordo com o resistor. Então tem como você olhar nesse gráfico aqui, se você está usando aí um resistor, por exemplo, aí de 1K, e está usando
um capacitor de 10 nano. Então você vai ver aqui a frequência dele enquanto vai ficar. Aqui está a frequência dele. Ó. Se eu estiver usando de 10 nano e 1K, até chegar aqui na linha que cruzou aqui. Aí você vai ler aqui a frequência de acordo com o capacitor que você usou. Por exemplo, nós usou lá um capacitor de 47 nano. Se a gente olhar o capacitor de 47 nano, a exemplo aqui, a gente usou lá 200K. Mais ou menos aqui assim, olha. Daria mais ou menos aqui assim, que está aí nessa faixa aí de 60 a 70 Hz. Voltando nele aqui. Então, voltando nele aqui, olha. Aqui está as duas portas dele. Aqui, isso aqui vai da regulagem que a gente regular aqui. A amplitude dessa onda. Para a gente comparar ela. Mas elas são iguais. Olha aí, ó. Percebe a defasagem delas aí, olha. Então ela está defasada 180 graus uma da outra. Então olha o circuitinho aqui, ó. É o mesmo circuito que eu mostrei para vocês quando fiz o inversor. Esse circuitinho aqui, olha. Boa parte das pessoas não conseguiram fazer ele regular. Então eu mandei colocar direto, não coloquei esse trinput aqui. Aí vai ficar aí com 65 Hz a 70 Hz. Porque o componente ele tem uma diferença. Por isso que esse trinput é para a gente regular. Às vezes você compra um capacitor de 47 nano, mas ele tem ali a tolerância dele acima ou a menos, ou acima ou abaixo. E aí acontece e dá uma diferença. Por isso, quem gosta de montar os seus projetinhos, é bom ter um frequencímetro para a gente estar testando a saída, como é que ficou essa frequência. Vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês como testar essa frequência. Então o circuitinho é esse aqui que eu mostrei, que é exatamente esse aqui, só está um outro tipo de MOSFET aqui, exatamente esse aqui que está no desenho aqui. Então, este capacitor aqui é o que vai fazer a frequência. E esse resistor é o que vai regular o quanto desse capacitor vai deixar passar para essa porta de fazer a frequência. E aqui está o ajuste fino, que foi o trinput de 100K que a gente colocou. Todo aberto vai ficar uma frequência determinada. E todo fechado fica uma frequência muito baixa. Então teve uns que não conseguiu regular. Por isso que eu falei para tirar o trinput e colocar um fio direto. Nesse circuitinho fizeram uma pergunta o seguinte: eu posso ampliar este circuito para ter uma potência maior? Olha, se você vai modificar o circuito, tem que fazer uma modificação nele, se você vai colocar uma potência maior. Um exemplo aqui é o seguinte: esse circuito pode trabalhar com 24 volts? Sim, ele vai ter um ganho de potência. Mas você vai ter que melhorar a refrigeração e você vai ter que colocar aqui um limitador de tensão nessa entrada do CI. Essa entrada aqui, olha, onde está o retorno mais. Então você vai ter que colocar aqui um LM7812 para entrar aqui apenas 12 volts, por exemplo. Porque se você colocar 24 volts, ele só suporta máximo 16 e ele vai fritar o circuito. Se você vai colocar aqui 60 volts, a mesma coisa, tem que colocar um controlador de tensão. Esses MOSFET eles suportam aí, no teste que eu fiz, suportou os dois 25 amperes. Trabalhou tranquilo aí durante um bom tempo, eu fiz os testes tudo certinho, trabalhou tranquilo. Mas como eu falei, tem que ter uma boa refrigeração. Se ele suporta aqui, olha, 25 amperes, eu estava trabalhando com 12 volts, então a potência era de 300 watts. Mas se eu estivesse trabalhando com 24 volts, essa potência ia dobrar para 600 watts. Vou dar outro exemplo aqui, olha. Olha aqui. Outro detalhe que perguntaram foi o seguinte: eu posso aumentar a quantidade de MOSFETs que tem aí para poder ter um ganho melhor? Então tá aí onde é que eu falo para vocês que entra os circuitos mágicos. Eu vi algumas pessoas colocando 10, 20. Bem, essa porta do CI, ela não suporta isso.
ela vai suportar aqui uns 4 MOSFET desse aí, vai trabalhar bem aí. Mas a partir que você passa a colocar mais MOSFET, você termina saturando o CI, ele não tem corrente para isso. Porque o MOSFET ele não gasta tanta corrente aqui na comutação dele. Mas quando está em uma determinada frequência, ele passa a gastar. Então a corrente de porta, de gate, de manutenção de gate, passa a ser consumida porque ela vai ser retirada. Ela não vai ser uma corrente direta. Então, para melhorar isso aí, é o que você teria que fazer o chamado drive. Esse drive você vai usar um determinado componente para você melhorar essa saída da porta, para você ter um ganho. Aqui você vai usar um transistor diferente para essa porta aqui ela continuar jogando a mesma corrente que ela estava jogando e você ter um ganho naquele transistor ou naquele drive que você colocou, o chamado buffers. Então você vai escolher um componente, um pequeno CI, por exemplo, coloca aqui. Ao colocar esse CI, ele que vai transferir a corrente dele com o ganho para aqueles 10 ou 15 MOSFET que você querer colocar. Porque se você colocar direto aqui só nessa porta aqui, vai saturar, ela vai terminar se queimando e não vai funcionar corretamente. Uns MOSFET aquecem mais, outros aquecem menos. E lembrando que cada componente desse, mesmo que tenha, que é o mesmo componente, ele já tem a diferença de construção, nunca que é igual aquele componente. As resistências sempre mudam um pouco. Então, por isso que colocar os componentes em paralelo sempre tem alguma avaria. Um aquece mais, outro aquece menos. Isso aí a gente pode compensar colocando resistores no componente, mas é preciso uma avaliação muito grande. E para esses circuitos simples, a gente não faz tanta modificação. E voltando à onda senoidal modificada, a maioria dos aparelhos vai funcionar tranquilo. Já os aparelhos indutivos pode aquecer um pouco mais. O que vocês podem compensar aumentando um pouco a frequência de trabalho. Outra questão é, será que esses aparelhos modernos podem trabalhar com alta frequência? Olha, boa parte das fontes chaveadas, elas, quando recebem a tensão é retificada. Então, aquela frequência volta de novo a zero e a partir dali a fonte vai modular ela. Mas nem todo aparelho tem como trabalhar com alta frequência. Pode terminar aquecendo algum componente e se queimar. Porque geralmente os aparelhos indutivos, quando aumenta a frequência, ele vai ter uma redução na corrente. Esses não vão se queimar. Pode não funcionar corretamente, mas não vão se queimar. Alguns com reguladores pode não funcionar corretamente, como é o caso de aparelhos regulados aí por triacs, porque a onda já é uma onda quadrada e na onda senoidal o triac vai cortar sempre um canto da onda, pode não funcionar completamente, mas boa parte dos aparelhos vai funcionar. Esses inversores de ondas quadradas são inversores mais baratos, mas têm um rendimento menor que os senoidais. A essa média aí, uma diferença de 15 a 20% em relação. Supondo aí que o inversor de onda senoidal perfeita chega a 90 a 95%, a depender do tipo de inversor, o inversor de onda quadrada chega a 75%, 80%. Bem, pessoal, esse vídeo era só para isso. Se vocês tiverem um complemento ou algo a perguntar ou a completar, vocês podem deixar abaixo do vídeo. Se gostar, deixe o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.